Quero relembrar com os irmãos hoje, no culto pela manhã, da mensagem de 1 Coríntios, capítulo 1. Já trabalhamos com ela, mas eu quero, diante do tema do nosso culto, essa fidelidade às Escrituras e da pregação, combatendo aí, os falsos ensinos e preservando a sã doutrina, a relembrarmos juntos, portanto, a mensagem do texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 2, verso de número 5. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, acompanha a leitura que farei. Diz as Sagradas Escrituras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim o poder de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, nós te damos graças pela tua palavra mais uma vez. Nós bendizemos o teu santo nome pelo privilégio, ó Deus, de tê-la completa, revelada e na nossa própria língua. Obrigado porque assim podemos estudá-la, podemos nos aprofundar, ó Deus, no conhecimento dela e entender
debaixo da iluminação e ação do Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós e da Tua igreja. Pai, nos dê um amor sincero para contigo e para com a Tua palavra, um zelo para contigo, para com a Tua palavra, uma consagração, ó Deus, uma dedicação, um amor, ó Deus, imenso. E que assim, ó Deus, possamos estarmos atentos às instruções que o Senhor mesmo nos traz, de modo que venhamos ser preservados dos ensinos de demônios e dos espíritos enganadores, como o Teu Santo Espírito mesmo nos adverte. Mas que possamos permanecer de modo fiel à Tua palavra e o entendimento que o Teu Santo Espírito mesmo nos traz. É o que nós clamamos, Pai. Também pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã ao estudarmos dessa porção da Tua palavra, e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos, das minhas irmãs, e para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, nós sabemos pela criação, pelo registro de Deus da criação, que nós fomos criados segundo a grandeza e a sabedoria de Deus, e fomos revestidos de glória. Nós somos a glória da criação, essa é a ideia. Porém, o pecado mancha tudo isso. E uma das inverdades do nosso tempo é dizer para o maculado, para o sujo, para o fedido, que está tudo bem com ele. Nós vivemos dias em que não podemos dizer para as pessoas quão sujas elas estão. Houve um tempo que isso era demonstração de cuidado e de carinho com as pessoas. Imagine que você tenha sentado num banco embarreado com a sua saia branca. E aí você, na praça, se levanta, toda cheia de si, bonitona na frente, só que o seu traseiro está todo sujo de lama. Houve um tempo que era cavalheirismo alguém chegar e falar: olha, a sua roupa está suja, acho que melhor você ir trocar. Hoje, se você diz para ela que está suja, o que você tem a ver com isso? Alguém te perguntou alguma coisa? Vai cuidar da sua vida. E se eu quero ficar com a bunda suja? O problema é meu. Esse é os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Onde nós chegamos e apresentamos: fulano, você está no caminho errado de lamaçal do pecado, da sujeira, e não é só o seu traseiro, mas o todo está sujo. Vai se lavar, se purificar na presença do Senhor. Fala: o que você tem a ver com a minha vida? E as igrejas de hoje, como aqui Paulo diz, né? Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Os povos de hoje pedem bajulação. Nem sabedoria eles querem como os gregos. Nem os sinais eles querem como os judeus. Eles querem bajulação. E é justamente isso que nós vemos. A pregação do Evangelho tem assumido essa perspectiva de bajulação, de persuasão moldada nas técnicas da psicologia, da oratória, para agradar a você e para dizer: você que está sujo, fedido, maculado, dizer para você: ó, você está top. Continua assim. Você está feliz do jeito que você está? Está tudo bem? Você se sente bem? Então, olha, você é a menina dos olhos de Deus. Você é o centro da vontade de Deus. Deus não vive sem você. E o importante é que você está aqui. Não importa como estão as suas vestimentas, não importa como estão as suas mãos, se ela está cheia de sangue ou não.
Essa é a mensagem. E me permita acrescentar aqui a ideia do texto que o apóstolo Paulo diz, olha, eu não trouxe poder no sentido de sinais para os judeus, eu não trouxe sabedoria segundo os desejos dos gregos e dos gentios, e aí entra a minha parte que eu quero acrescentar, e eu não trouxe bajulação para satisfazer a vontade do seu coração, mas eu prego Cristo. E esse crucificado, sabe o que significa? Que ele morreu para tirar a sua sujeira, para lavar as suas vestes, para torná-las brancas novamente, para tirar a sua vergonha. Essa é a mensagem. Só que ela não para aqui. Jesus fez tudo isso e exige de você arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede. Não, continue do jeito que você está. Esse continue do jeito que você está não é a mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos que a simples mensagem de libertação e redenção dá lugar às místicas e sobrenaturais revelações dos nossos dias. As pessoas enchem as igrejas para ouvir das profecias. Eu vou lá atrás de uma palavra que Deus tem para mim. Meu amigo, a palavra já está aqui, muitas vezes está na sua mão, às vezes está na sua casa, mas você está longe dela. Não, mas eu vou lá na igreja, porque vai que tem uma palavra para mim. E aí essas igrejas te manipulam de uma maneira que você nem se percebe. Primeiro ela vai te dar um papelzinho lá para você escrever, põe o seu pedido de oração aqui. Ah, se a visita chegou agora, põe lá os seus pedidos de oração. Aí você põe lá, pela família, pelo emprego, pela minha mãe que está com câncer. Beleza, pronto, ele já tem a informação. Fala, ó, eu sei que aqui hoje tem alguém que tem uma mãe com câncer. Não que é de câncer, mas que está com câncer. Porque nesse negócio místico mistura até o zodíaco com o evangelho, né? Aí você fala, pronto, Deus está falando comigo. Irmãos, ludibriação das mais grosseiras. E o evangelho, a mensagem da cruz, é deixar de lado. O foco está no homem, na sua soberba e egoísmo. E a graça de Deus é rejeitada e ridicularizada. Quando você fala a respeito da salvação pela graça, ou da ação monergista de Deus, as pessoas zombam. Agora, voltando os nossos olhos mais para aquilo que Paulo trata, quais seriam, portanto, os objetivos traçados por Deus na proclamação do Evangelho? Te entreter com sinais? Te tornar uma pessoa mais culta? Mais sábia? Será que esse é o objetivo do Evangelho? Fazer você entender o que significa concupiscência? Ou pelo menos usar esse nome em algum lugar? Te dar algum jargão ou algum termo teológico? Será que esse é o objetivo da mensagem do Evangelho? Não é isso que Paulo nos apresenta. O apóstolo Paulo trata e ensina a igreja de Corinto justamente sobre essa questão. E é válido lembrar, irmão, que a comunidade de Corinto, que era influenciada pela cultura helenística, né, influência tanto grega quanto romana, ele exaltava a lógica humana. Ele exaltava a sabedoria, a ostentação de linguagem. Como se o orador falasse, você não entendesse, mas você fala, não, mas ele fala bonito, né? Nossa, mas eles, olha, tem que ter a Bíblia e um dicionário do lado para entender o que esse homem fala. E não é qualquer dicionário não, porque o mini não vai te resolver o problema, tem que ser o completo.
Houve uma geração de pastores, inclusive, que a erudição não era transmitida pelo ensino, era transmitida pelas palavras difíceis. E o pregador, inclusive, se ostentava dizendo, colocando expressões, sabe-se lá de onde havia tirado, e depois dizia assim, durante a semana você pesquisa no dicionário o que eu quis dizer. E o povo saía vazio para casa, porque não entendia a palavra que o tantão usava. Porque para mim, o cara, é ostentação de linguagem. O que isso vai produzir no seu coração? Nada. A palavra da cruz, irmãos, ela precisa transformar o seu eu hoje. Não com ludibriação de sinais, não com ostentação de linguagem, não com sabedoria, mas com transformação de vida, para você entender que a glória é de Deus. Ninguém se glorie na presença dEle. Quanto mais cedo nós entendemos de que essa vida não trata de nós, mas trata da glória de Deus, ficará mais fácil caminharmos com Cristo. O problema é que a maioria dos crentes hoje acha que eles são o centro do universo e que o mundo existe por causa dele. E que ele então não pode ter problema, ele não pode ter dificuldade financeira, ele não pode ter problema de saúde, ele não pode ter nada, porque ele é o centro. E a questão não é essa, a questão é que, independente daquilo que você esteja passando ou vivendo hoje, o objetivo maior é a glória de Deus. Nesse contexto, então, dessa igreja tão influenciada pela cultura da época, Paulo vai nos falar sobre o objetivo da mensagem da cruz, o objetivo da mensagem da salvação em Cristo. E ele vai nos dizer que o primeiro objetivo da mensagem da cruz é destruir a soberba humana. A salvação não está em você. A salvação não está nos seus méritos. A salvação não está na sua genealogia. A salvação não está no seu sobrenome. A salvação não está nas suas obras. A salvação não está nos diplomas que você tem pregado na parede, no conhecimento que você tem, nos títulos que você recebeu. A salvação não depende de você. A salvação não está no seu modo de compreender a sua própria realidade, mas sim naquilo que Deus fez por você. Então, o objetivo da mensagem, quando se prega o evangelho, é dizer, olha, esvazie de você. Diminua o seu ego. Porque só a salvação é em Cristo. O que você for fazer agora, como consequência da salvação, é fruto da sua gratidão e das boas obras que Deus, inclusive, preparou para que você andasse nela. Não é você por si só, meu amigo, não tem nada. A mensagem de salvação em Cristo, ela destrói a soberba humana, primeiro, porque ela vai na contramão da lógica humana. Quando você apresenta o evangelho da graça para as pessoas, mas eu não tenho que fazer nada. Você fala, não vou fazer nada. Mas isso é ilógico. Porque as pessoas sempre querem fazer alguma coisa para receberem o mérito de serem salvos, para poder chegar e apontar para o outro, eu fui melhor que o outro. Só que a mensagem de Cristo, ela derruba a soberba humana, porque coloca o sábio e o mais ignorante no mesmo pacote. Todos nascem condenados. Pega o rico, o mais rico, classe AAA, e pega o mais pobre, miserável, classe EEE, e coloca no mesmo patamar. A mensagem do Evangelho nos iguala, por igual, não há um justo sequer, todos pecaram. E todos, como diria minha avó, vão morrer e feder, igualmente. O Evangelho iguala, irmãos, ele quebra a soberba humana.
Ele vai na contramão da lógica humana, ele vai contra o desejo humano de ver sinais, de ser usado, de ser poderoso, de ser alguém. Ele diz, olha, aquele que quer ser grande, sirva. Se eu, sendo mestre, estou lavando os pés, quanto mais vocês. Mas nós queremos essa pompa de sinal, de ser usado, de ser poderoso. Lembra, conforme o evangelho estava sendo pregado, Simão tentou comprar o poder de Deus para poder continuar fazendo sinais. Por quê? Porque ele já era considerado um grande vulto, ele queria manter a sua posição de reconhecimento. As pessoas correm atrás de serem profetas, de serem apóstolos, de serem, sei lá, eu mais o quê, dentro da igreja. Operadores de milagres. E Deus fala, não, meu amigo, isso é tudo minha glória. Vai na contramão disso. A sua postura tem que ser de humildade. Se eu quiser te usar, então eu vou te usar, porque eu sou o Senhor e você é um instrumento. Só isso. A mensagem da salvação em Cristo, ela destrói a soberba humana, irmãos, porque ela vai contra a glória do homem. Paulo vai dizer que ela é escândalo para os judeus. Verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Evangelho mostra que o centro de tudo é Deus e a sua glória, e não os homens. Em segundo lugar, irmãos, daqui do verso 18 a 25, ele mostra que o objetivo do Evangelho é destruir a soberba humana. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que o segundo objetivo da mensagem da salvação em Cristo, ou da mensagem da cruz, é justamente o contrário. Se ela humilha o homem, ela exalta o Deus da salvação. É redundar glória somente a Deus. A partir do verso 26, ele vai dizer, irmãos, reparem, é lógico que num contexto que Paulo escreve isso, provavelmente essa discrepância era muito maior. Hoje nós temos cientistas, doutores, pós-doutores, crentes fiéis em Cristo Jesus. Mas imagine isso no primeiro século, anunciando o Evangelho, onde os poderosos da época se opunham ao cristianismo e ao Evangelho da cruz. Só tinha gente simples, poucos nobres, poucos de nobre nascimento, poucos ricos. A maioria era gente pobre. E Paulo vai dizer que isso servia como objetivo da pregação do Evangelho, ou do Evangelho de Jesus, ou o Evangelho da salvação, ou a pregação da cruz, para mostrar que a glória é de Deus e que ninguém pode comprar essa salvação. Ele vai dizer então, verso 26, observe aí, reparai a vossa vocação, o vosso chamado, que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou as que pensam ser, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E o verso 31 ainda emenda. Aquele que se gloria, glorie-se em quem? Essa é a nossa glória, irmãos, ter sido alcançados em Cristo. O que nos difere daquele que ainda está no mundo de pecado e lamaçal, das trevas, é que a graça já nos alcançou. Você não é melhor. Se não fosse a graça de Deus em nos tirar da onde estávamos, nós estaríamos na mesma condição daquele que ainda permanece nas trevas, na impiedade e na iniquidade.
O fato de Deus ter te alcançado pela salvação em Cristo Jesus não está em você, mas está na glória dele. E ele escolheu fazer aquilo que está na contramão justamente para que a glória seja só dele. E ele não divide essa glória com ninguém. A mensagem do Evangelho, ela envergonha os intelectuais, os sábios. Talvez você já deva ter visto, né, um dos pensadores, filósofos do dia, que acabou, por conta da internet, ganhando uma repercussão, o Leandro Carnal. Em uma das entrevistas dele, ou das palestras dele, ele fala assim: eu admiro os cristãos, porque eles creem naquilo que a Bíblia realmente diz. Eu leio aquilo, eu fico maravilhado com aquilo, mas eu não consigo crer. Porque não é através do seu conhecimento, meu amigo, que você vai ser alcançado ou chamado. É segundo a glória de Deus. Você pode ter os maiores títulos, você pode ser reconhecido como intelectual da sua época, mas isso não é suficiente para te conduzir a Cristo e a salvação que só Cristo pode dar. É para a glória de Deus. A mensagem é para a glória de Deus. Por isso que quando você vai pregar o Evangelho, você não tem que se preocupar. Mas eu não tenho quarta série de ginásio, vou pregar o Evangelho para o cara que é doutor. Não é conflito de argumentação intelectual. É a apresentação do amor de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Essa é a diferença. Para a glória de Deus. Então ela envergonha os sábios. Ela envergonha os fortes, os poderosos. É como se dissesse para os ricos, para aqueles que são fortes neste mundo, dizendo: ó, meu amigo, essa força sua não vale nada. Porque o dia que o Senhor voltar, tudo isso vai ser jogado fora. Inclusive, não haverá distinção entre poderosos e fracos, ricos e pobres, nenhuma etnia. Todos terão que passar pelo tribunal eterno do Senhor. O objetivo da mensagem da salvação em Cristo é redundar glórias a Deus somente. E assim ela envergonha os intelectuais, envergonha os poderosos, envergonha os que são nobres. Seus títulos, a sua posição social não pode te levar para o céu, mas a obra de Cristo. Portanto, o segundo objetivo da mensagem da salvação em Cristo é redundar em glória. Quando você prega o Evangelho para a sua própria glória, aquilo não vale nada. Agora, quando isso vai apontar para a obra de Cristo, para a glória de Deus, aí sim, você entendeu a respeito da missão que o Senhor te outorgou. E depois, olhando para o início do capítulo 2, nós vemos que o terceiro objetivo da proclamação da mensagem da salvação em Cristo é gerar dependência de Deus, é gerar dependência de fé. Veja o que ele diz, relembre comigo aí, 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de quem? De Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A evangelização, a pregação da mensagem não está pautada na argumentação do proclamador. O sucesso da pregação do Evangelho não está na ostentação de linguagem ou de sabedoria, erudição que porventura o pregador ou orador demonstre. Porque a pessoa ela pode ficar até maravilhada com a sua ostentação de linguagem ou com a sua aparente sabedoria, mas isso não transforma a vida. O que transforma a vida é a ação do Espírito Santo de Deus.
Por isso que Paulo diz, olha, no objetivo de pregar o evangelho, eu não fui aí para me aparecer. Eu não fui aí para me ostentar. Eu não fui aí para mostrar para vocês que eu sei falar difícil e que eu tenho sabedoria, porque ele tinha tudo isso. Paulo era um poliglota. Um conhecedor da lei de Deus e da lei romana. Cidadão romano. Ele tinha condições de esnobar, se assim o quisesse fazer. Ao ponto de conversar com o pescador da Galileia ou com o próprio imperador. Mas ele sabia que o objetivo da pregação, do evangelho da cruz, não é trazer glória para si, mas nos conduzir a vivermos em dependência da fé daquele que é o Senhor do evangelho. Por isso, então, ele diz, continue a leitura. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, e foi em temor, e foi com grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E aqui eu quero fazer um parêntese, que esse poder não está relacionado a sinais, mas está relacionado à palavra. Se você observar nos versos anteriores, em especial no verso 18, é dito assim, certamente, a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É a mensagem do evangelho. É a pregação do evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, o que é o poder de Deus dentro do contexto que Paulo está usando aqui? A mensagem da cruz, a palavra da cruz. Então, olhando agora para o capítulo 2 e entendendo o que ele quer dizer aqui com poder, talvez traduzindo aí ou fazendo um entendimento aqui, né? Ele diz, a minha palavra, verso 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de dependência do Espírito e de fidelidade à palavra da cruz. Isso é poder. Porque a palavra de Cristo, ou a palavra da cruz, que é o poder de Deus. Então a demonstração de poder dele era tão somente pregar a palavra de Cristo, a palavra da cruz, o evangelho. Ele não colocava, depositava o sucesso da pregação e do fazer discípulos na sua sabedoria, na sua ostentação de linguagem, na sua capacidade de persuadir. Não. Mas ele colocava a sua dependência no trabalho de pregação do evangelho na ação soberana e grandiosa de Deus, na dependência do Espírito e na fidelidade do poder de Deus ou da pregação da palavra da cruz ou do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós vemos alguns métodos evangelísticos pautados em estratégias e critérios tão somente de persuasão e estabelecimento da ostentação ou da linguagem humana. Não precisamos disso. Precisamos tão somente da dependência do Espírito e da fidelidade para com a palavra da cruz. Portanto, irmãos, o terceiro objetivo da proclamação da mensagem da salvação em Cristo Jesus é gerar dependência de fé daquele que prega. O verso 5 ele ainda diz, para que a vossa fé não se apoiasse naquilo que eu digo, ou no meu conhecimento, em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Entenda, poder de Deus, palavra da cruz.
para que a sua fé não esteja pautada naquilo que o pregador falou para você, mas naquilo que é o poder de Deus, que é a palavra da cruz, o Evangelho. Então, o terceiro objetivo é gerar essa dependência de fé. Primeiro, porque a obra exclusiva de Deus é no chamado, é Ele quem chama. Ele já disse isso aqui no capítulo 1, verso 27, né? 26 e 27, mas 27 já fica mais claro quando isso. Pelo contrário, diz o verso 27. Deus fez o quê? Deus escolheu. E eu costumo dizer que, eu estou brincando, né? Você quer saber, porque tem pessoa que fala, mas por que Deus me escolheu e não o outro? Você quer saber? Porque você não era nada. Porque você era o pior. Porque se não fosse Deus na sua vida, você seria o pior do pior. Porque você não tinha nada a oferecer. Foi por isso que Deus te escolheu. Ai, pastor, credo. Mas é o que diz. Sem a graça de Deus, irmãos, nós somos idênticos ao pior pecador que rejeitou a Cristo e a sua palavra. Se não é a graça de Deus nos alcançar, nós estaríamos lá fora, vivendo nas trevas, no lamaçal do pecado, com a roupa toda suja. Porque o que nos lavou foi o sangue do Cordeiro. E quem continua a trabalhar em nós é o próprio Espírito de Deus. Então veja, a pregação desse Evangelho, o objetivo da pregação do Evangelho é gerar dependência de quem prega, porque é Deus quem chama. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas nós vimos lá, o presidente Marcos leu aqui, Mateus, que a gente tem que fazer discípulo, mas como que eu faço isso? Meu amigo, viva na dependência do Espírito e na palavra da cruz. Anuncie a salvação em Cristo Jesus. Independência de fé, você não tem que se preocupar com o resultado, porque é Deus quem já escolheu. Você não tem que se preocupar em argumentar, em persuadir, em ostentar, em demonstrar sabedoria. Você tem que simplesmente ser fiel. Porque é Deus quem chama. Segundo, o objetivo da pregação, da mensagem, é gerar dependência no pregador, porque é a ação redentora de Jesus que garante a salvação. O texto vai dizer que é Ele que nos redimiu. O verso 30 vai dizer, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou a parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está nele. Não está em você redimir ninguém. E por fim, gera uma dependência daquele que prega o Evangelho, porque é pela ação poderosa do Espírito Santo. Mais uma vez a gente volta aqui para o capítulo 2. Demonstração do Espírito, dependência no Espírito, que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, do juízo, e do poder, que é a fidelidade à palavra da cruz. Irmãos, quando nós nos envolvemos com a tarefa evangelística de fazer discípulos, e essa é uma tarefa que repousa sobre todos nós, Pedro vai dizer que nós fomos chamados, somos agora pedras, somos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a base escriturística para dizer que todos os crentes têm a tarefa primordial de proclamar as palavras da cruz, o Evangelho, as virtudes de Deus, conforme você queira utilizar o sinônimo. Aqui está a base escriturística para que todos preguem. Agora, pastor, como que eu vou pregar? Como que eu vou falar? Eu não sei falar. Irmãos, Moisés tentou essa desculpa e não deu certo. Isaías falou, ai de mim, que eu só falo coisa que não devo. Também não deu certo.
Jeremias falou assim, mas eu sou menino. Também não deu certo. Não existe desculpa diante daquele que te outorgou autoridade para fazer discípulos de todas as nações. Se você é pesado de língua, se você é boca suja, ou se você ainda não sabe falar, porque é menino, não importa. Deus te chamou, é Ele que purifica, é Ele que usa, é Ele que sustenta, é Ele que direciona. A sua tarefa é fazer discípulos. E nessa mensagem, sua tarefa não é bajular ninguém. Não é com bajulação para alguém e nem ostentação de si. Mas é infidelidade, independência do Espírito e na palavra. Mesmo que seja loucura, mesmo que as pessoas vão rir, mesmo que as pessoas vão zombar, não tem problema. O objetivo da proclamação, da mensagem da salvação em Cristo, primeiro é derrubar a soberba do homem. O mais importante, talvez principal, exaltar a glória de Deus. E fazer com que o pregador faça a sua tarefa em dependência de fé. Porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, a glória é do Senhor. Concluindo, irmãos, o anunciar do evangelho da salvação apenas atingirá sucesso cumprindo os seus objetivos de destruir a soberba humana, redundar glória somente a Deus e gerar real dependência de fé ao Deus Trino, quando nós fizermos da maneira correta. Anuncie a mensagem simples de redenção, não segundo a nossa sabedoria, não segundo as técnicas humanas, aos métodos desenvolvidos. Não, o evangelho não está pautado em métodos, está pautado em vida, está pautado em dependência do Espírito, em dependência do poder de Deus, que é a palavra de Cristo, ou a palavra da cruz. Anuncie essa mensagem simples, de acordo com a loucura e de acordo com a fraqueza de Deus, que é mais sábia e mais forte do que a sabedoria dos homens. É isso que Paulo vai dizer. Observe aí mais uma vez comigo. Capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E a fraqueza de Deus, como se Deus tivesse alguma fraqueza, alguma loucura, né? Mas é a forma de linguagem. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então pregue, irmãos, essa loucura de Deus, que é o evangelho da cruz. Pregue essa fraqueza de Deus, que é a salvação pela graça. Mas pregue. Ai, pastor, o senhor precisa dar um curso mirabolante de como alcançar as pessoas. Você já foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, irmãos? Sim. Você já foi chamado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já foi selado no seu coração. Você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, você já se arrependeu, confessou Jesus, ótimo. Então pregue aquilo que Cristo fez contigo. Oh, eu era um miserável pecador e Deus me lavou no sangue do Cordeiro e eu fui agraciado, dado o poder de ser feito filho de Deus, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu não era nada. E por isso agora eu tenho a responsabilidade de te anunciar o mesmo evangelho que me alcançou, que você também não é nada, que você está sujo, fedido, perdido, mas há alguém que pode nos lavar para a sua própria honra, glória, e esse alguém é Jesus Cristo, o Deus encarnado, que se fez homem, morreu na cruz, para nos garantir a justiça, a propiciação, como cantamos, e a redenção, a salvação. É isso. Ah, pastor, mas se ele não aceitar, se ele não se converter, não é problema seu. Porque a mensagem do evangelho, ela tem o propósito duplo de glorificar a Deus na salvação daqueles que são chamados e convertidos,
como também na condenação dos ímpios, daqueles que abandonaram ou que rejeitaram a luz do Senhor. Paulo vai usar esse contexto dizendo sobre o bom perfume de Cristo, que é perfume de vida para alguns, mas é perfume de morte para outros. Simples. A sua tarefa não é entender os propósitos de Deus, é obedecer, pregando o evangelho em dependência, mesmo que seja loucura para alguns, mesmo que seja fraqueza para outros. O desejo do nosso coração é que sejamos fiéis na proclamação do evangelho e que Deus assim nos abençoe em anunciar a sua salvação. Por isso, como diz Jesus em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Essa é a nossa tarefa. Mas faça isso na dependência do Espírito e em fidelidade à palavra da cruz, para a honra e glória de Deus apenas. E que Deus assim nos fortaleça. Amém?